Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá vamos para mais uma aula de História Vestibulares. E hoje o assunto que nós vamos trabalhar é Brasil Colonial 1. Vamos direto para os exercícios. Primeiro exercício, Enem do ano de 2022. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicada à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão de mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Então, estamos diante de um texto sobre saúde dos povos coloniais, e aqui a preocupação, né, das elites coloniais nesse contexto histórico é em relação a os povos escravizados que adoeciam, não é? Que, afinal de contas, geravam problema na mão de obra com adoecimento e também geravam prejuízo com as suas mortes por doenças. Então, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica. Quais objetivos que nós estamos trabalhando? O que o texto nos coloca como justificativa, né, para a presença médica, a importância dos médicos no Brasil colonial, não só para a população branca, mas também para os povos escravizados? Então, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos de interesses econômicos das elites. Então, estamos aqui já com a primeira resposta correta, né? Os naturalistas e viajantes, na alternativa B, extrapola o texto, né? O texto não está falando dos viajantes. E o interesse dos viajantes também era retratar o Brasil colônia. Então, o item B está errado. C. Abolicionistas dos letrados. Ora, nós não estamos no Brasil colonial num contexto de abolicionistas, né? Nós estamos num contexto de manutenção da escravidão, né? E também está extrapolando, porque nós não estamos falando de abolicionistas letrados, né? Estamos falando da população branca, dos povos escravizados, mas não de abolicionistas. Estamos falando de saúde. Alternativa D. Tradicionalistas dos nativos. Tradicionalistas dos nativos. Nada fala em relação ao texto, né? Nada expressa o texto. Emancipadores das metrópoles. Mais uma vez, temos uma alternativa que nada refere ao texto. Então, alternativa correta, exercício 1 do Enem de 22 é a alternativa A. Próxima questão. Segundo exercício do Enem, novamente, 2018. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. Então, olha que coisa interessante aqui, ó. Decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Quem são esses rebeldes, jovens? São os nobres, né? São os representantes do setor açucareiro no Brasil colônia. Então, o desencadeamento dessa revolta, que é a expulsão dos holandeses de Pernambuco, o desencadeamento dela na América Portuguesa, seiscentista, foi resultado da alternativa A, fraqueza bélica dos protestantes batavos. Não estamos falando do belicismo dos protestantes batavos, né? Estamos falando de uma estrutura
de não pagamento da nobreza da terra. Uma proclamação heróica. Estamos falando da expulsão dos holandeses, né? Portanto, também na alternativa B, o comércio transatlântico, não estamos se referindo a ele, né? Estamos no auxílio financeiro dos negócios dos flamengos? Não. Nós estamos falando que os negócios dos flamengos estão sendo expulsos do Brasil junto com eles, não é? Por parte de quem? Por parte dos brasileiros, do João Fernandes, né? Dos lusos brasileiros, a rebelião de expulsão, a insurreição pernambucana. Não estamos também fazendo referência à diplomacia internacional dos Estados Ibéricos. Então, por exclusão, o desencadeamento da revolta na América Portuguesa sessentista, o desencadeamento da rebelião luso-brasileira, da insurreição pernambucana, se dá por interesses econômicos dos senhores de engenhos que estão se referindo ao texto, né? Nobreza da terra, rebeldes, né? Decretar nulas as dívidas que os rebeldes, né? Os proprietários de terra tinham com os holandeses. Então, alternativa E. Terceira questão. Enem 2014. Mais uma vez sobre os holandeses. Os holandeses desembarcaram em Pernambuco em 1630 em nome da Companhia das Índias Ocidentais. Então, estamos falando no contexto da União Ibérica, né? De 1580 a 1640. Foram aos poucos ocupando a costa que ia da Foz do São Francisco ao Maranhão, no atual Nordeste brasileiro. Eles chegaram a ponto de destruir Olinda, antiga sede da capitania, e de Duarte Coelho, para erguer no Recife uma pequena Amsterdã. Então, nós estamos falando da invasão holandesa no Brasil. A primeira invasão holandesa se dá na Bahia, em 1625, que foram expulsos, e a segunda se dá, né, no Nordeste brasileiro, em Pernambuco e grande parte do Nordeste brasileiro, se estendendo até a insurreição pernambucana em 1654 e 55. Então, do ponto de vista econômico, as razões que levaram os holandeses a invadirem o Nordeste da colônia decorriam do fato de que essa região era a mais importante produtora de açúcar na América Portuguesa. Está aqui, ó, resposta já imediatamente respondida, né, na alternativa A. A B, possuía as mais ricas matas de pau-brasil no litoral da América. O pau-brasil é no período pré-colonial, de 1500 a 1530. Então, está errada. Correção, fazendo a devida correção, estamos falando da alternativa A como uma alternativa correta e a alternativa B como uma alternativa errada. Então, aqui está errada. A C. Contava com um porto mais estratégicos para a navegação do Atlântico Sul. Essa também está errada. Não é o porto mais estratégico, né? O porto mais estratégico, nós sabemos muito bem que nesse contexto histórico é Salvador, não é? Que é a capital. Muito bem. Representava o principal entreposto de escravos africanos para a América. Também não estamos falando do principal posto de escravo. O entreposto de escravo na América é a Bahia, né? É o Rio de Janeiro. Apesar de ter grande quantidade, né, dessa mão de obra chegando em Pernambuco e na região da cana-de-açúcar também. Então, a alternativa D também está errada. E a alternativa E, constituía um reduto de ricos comerciantes de açúcar de origem judaica. Né? De origem judaica, estamos falando de ricos comerciantes, mas nós não estamos falando do ponto de vista econômico que levaram os holandeses a invadirem. O que levou os holandeses a invadirem foi porque
o açúcar é muito vendido na Europa e os holandeses na União Ibérica são inimigos dos espanhóis e invadem efetivamente a região mais produtora de açúcar na América Portuguesa, que é o Nordeste brasileiro. Então, constituía reduto de ricos comerciantes de açúcar de origem judaica? Constituía, mas não é o que está perguntando. Estamos falando da colônia que decorria de uma região produtora de açúcar. Portanto, alternativa A. Próxima questão. Enem 2017. Sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa da mina, na Nação, de nome Luísa Naim. Pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, e a cor era de um preto retinho e sem lustro. Retino e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos com a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa e, mais de uma vez na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Estamos falando aqui, lá vai verso, né? Luiz Gama e as primeiras trovas burlescas de Getulino. Muito bem. Nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama ressalta a importância do quê? O que ela fala? O que Luiz Gama fala em relação à sua África livre, né? A sua África que está vinculada à estrutura da dominação colonial brasileira. Então, Luiz Gama ressalta a importância de laços de solidariedade familiar. Não, né, gente? Laços de solidariedade familiar, não. Ele está falando do quê? Ele está falando de uma recusa do batismo da doutrina cristã. Ele está falando de uma resistência cultural, de uma estratégica para a resistência cultural. Então, a alternativa correta é a alternativa B. C. Mecanismos de hierarquização tribal. Não está se referindo a hierarquias de tribo, né? Ele fala da Mãe África, mas não fala de hierarquias especificamente. Fala, né, de uma estrutura de um povo bonito, de um povo resistente, né, de um povo altivo, né? Fala de um povo que resiste à dominação, né? Então, não é instrumento de dominação religiosa, né? Ele não aceita a doutrina do batismo, a doutrina cristã. Então, a alternativa B também está errada. E a alternativa E, limites da concessão de alforria, né? Alforria, concessão de alforria, concessão de liberdade. Não é dessa estrutura de alforria que o texto está se referindo. Então, a alternativa correta, alternativa B. Próxima questão, Enem 2016. Quando a corte chegou no Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentara 10 vezes. 10 vezes. Então, Laurentino Gomes, a Rainha Louca, o Príncipe Medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. A alteração demográfica destacada no período, tendo como causa a atividade. Bom, aqui ele dá uma importância maior no Brasil colônia quando a corte chega no Rio de Janeiro. E a corte chega no Rio de Janeiro em 1808, não é? 100 anos antes, né, ó, quando a corte chega, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão. Em pouco mais de 100 anos, então 100 anos antes, está aqui, né, achurei por cima aqui, mas está 100 anos antes, então por volta de 1708. A resposta já está aqui, ó, 100 anos antes, 1708, nós estamos na estrutura da mineração. Então, a alteração demográfica destacada no período tem como causa a atividade mineradora. Ó,
Cafeicultura, cafeeira. Cafeeira não. Por quê? Cafeeira é na segunda metade do século XIX. Nós estamos no início do século XIX e início do século XVIII, 100 anos antes. Industrial, não. Aliás, a industrialização no Brasil é tardia, né? Tardia, no final do Império, um surto de industrialização, final do século XIX. Canavieira. Canavieira, no século XVIII, já é uma economia decadente, né, gente? Com o aumento do apresamento indígena, né? Mas eu estou falando da vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, que está vinculado diretamente à economia da mineração e não à economia da cana-de-açúcar, onde ainda essa economia canavieira tinha como capital a Bahia, né? Manufatureira e trabalho. Manufatureira e trabalho assalariado, né, com incorporação de trabalho assalariado também não cabe nesse contexto da história do Brasil, está extrapolando, né? Então, alternativa correta, alternativa C. Muito bem, pessoal. Então, estão aqui os exercícios. Enem 2022, o primeiro exercício, com alternativa correta, alternativa A. Enem 2018, segundo exercício, alternativa correta, alternativa E. Enem 2014, alternativa correta. Terceiro exercício, alternativa correta, alternativa A. Enem 2017, alternativa correta, alternativa B, no exercício número 4. E o quinto exercício, Enem 2016, alternativa correta, alternativa C. Muito bem, pessoal. Aqui está o gabarito. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.